do Colégio Coração de Jesus, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, professor Samuel, e hoje nós vamos dar continuidade então à nossa aula sobre mapas de ligação gênica. A gente vai fechar o capítulo 9 com esta aula de agora, beleza? Então vamos lá. Olha só, eu começo indagando para vocês, né? É possível identificar o arranjo dos alelos de um indivíduo duplo heterozigoto? Para isso, nós temos que relembrar o finalzinho da aula passada, onde eu falei dos dois possíveis arranjos que nós temos quando falamos de genes ligados: a posição cis e a posição trans. Lembram disso? Né? Se não lembram, vou falar aqui agora para vocês. Olha só, posição cis ocorre quando eu tenho o quê? Imagina dois cromossomos. No cromossomo aqui, eu vou ter um dominante e outro dominante, ou seja, eu vou ter os dominantes de um lado, e no outro cromossomo eu tenho os recessivos. Então, a posição cis é quando eu tenho os alelos dominantes ligados em um cromossomo, e em outro cromossomo eu tenho os alelos recessivos. E a posição trans é o contrário. Em um cromossomo eu tenho um alelo dominante e um alelo recessivo, e lá no outro cromossomo eu vou ter um alelo dominante e um recessivo. Perceberam como é simples? Posição cis, dominantes de um lado, recessivos do outro. Posição trans, um dominante e um recessivo de um lado, um dominante e um recessivo do outro. Aí vão perguntar para mim, professor, mas e aí se eu tiver 5 alelos lá? É o mesmo princípio. Vamos imaginar, 5 alelos. Então, no cromossomo lá, eu tenho azão, bezão, cezão, dezão, ezão. No outro cromossomo, que é seu homólogo, seu parceiro, eu vou ter azinho, bezinho, cezinho, dezinho e ezinho. Perceberam? Eu vou ter 5 dominantes de um lado, perdão, 5 recessivos do outro. Isso é uma posição cis. Agora, se eu tiver um único recessivo no meio dos dominantes, já é a posição trans. Quer ver o exemplo? Azão, bezão, cezinho, dezão, ezão. Lá no outro cromossomo eu tenho azinho, bezinho, cezão, dezinho, ezinho. Perceberam a diferença? Então, a trans é quando eu tenho uma mistura de dominantes e recessivos. O cis é quando eu tenho dominante de um lado e recessivo do outro, separado. É possível identificar, então, esse arranjo em um trabalho e um cruzamento? Gente, é para isso que existe o cruzamento teste. O cruzamento teste ele é bem interessante, que ele é utilizado muito em genética, sempre para descobrir as possibilidades, o que pode acontecer. A partir do momento que eu tenho respostas sobre esse cruzamento, eu posso definir quem que ele era. Lá na segregação independente, a gente usava o cruzamento teste para descobrir se o indivíduo era azão, azão, bezão, bezão ou azão, azinho, bezão, bezinho. Aqui agora, ele quer identificar para mim se esses alelos estão na posição cis ou na posição trans, no arranjo cis ou arranjo trans, disposição cis ou disposição trans. São vários nomes para a mesma coisa. Beleza? Olha só. O que acontece? O que eu tenho que analisar? Na aula passada, nós falamos de duas situações: gametas e fenótipos parentais e recombinantes. Um gameta parental é aquele gameta é o gameta que é idêntico ao pai ou à mãe. Um fenótipo parental é aquele fenótipo que é idêntico ao pai ou à mãe. Um gameta recombinante ou um fenótipo recombinante são aquelas estruturas que sofreram o quê? Crossing over. A partir do momento que você tem o crossing over, a permutação lá nos cromossomos, o fenótipo vai ser uma mistura, ele vai ser diferente dos parentais. Beleza? Lembra disso. Eu tenho duas situações agora, né? Parentais e recombinantes. E aí, galera, quem que lembra quem tem a menor taxa? Parental ou recombinante? Muito bem, isso aí. Quem respondeu recombinante, o recombinante sempre vai ter as menores taxas, beleza? Então, continuando. E foi o que eu disse, né? Os descendentes com fenótipos menos frequentes são aqueles que receberam as cromátides chamadas de recombinantes, ou seja, aquelas cromátides que foram misturadas, sofreram o processo de crossing over. Então a gente vai pegar o exemplo do tomateiro, levando em consideração dois alelos, o alelo M e o alelo P. O alelo Mzão, né, o dominante, condiciona folhas verdes e o Mzinho, folhas amareladas. O Pzão, frutos lisos e o Pzinho, frutos aveludados. Olha que interessante. Então, eu dei os alelos para vocês e dei os fenótipos. Mzão, folha verde, Mzinho, folha amarela.
Pzão, fruto liso, Pzinho, fruto aveludado. Então, a primeira coisa que você faz é, você pega ali o indivíduo, você não sabe se ele é cis nem trans. Você sabe que ele é duplo heterozigoto. Mzão, Mzinho, Pzão, Pzinho. Só que você não tem a mínima ideia se ele vai estar no arranjo cis, se ele é como. Como que eu representaria se fosse na cis? Ele teria que ser Mzão, Pzão, e a dica lá da aula passada. Na ligação gênica, os alelos são separados por uma barra, seja barra lateral, seja uma barra que um fica em cima e o outro fica embaixo. Em cima, né, parental e o outro recombinante. Lembra sempre disso. Mzão, Pzão, barra, Mzinho, Pzinho, se ele fosse o quê? Na posição cis. E se fosse na posição trans? Pega, gente, caderno, vamos rabiscar, gurizada. Mzão, Pzinho, e do outro lado, Mzinho, Pzão. Ou seja, isso seria na posição trans. Perceba, olha só, na posição cis eu tenho os dominantes de um lado e o recessivo do outro. Na posição trans, eu vou ter uma mistura. Eu tenho um dominante e um recessivo de um lado e o dominante e o recessivo do outro. Beleza? Então, mais uma vez essa tabela. Essa tabela vai ser usada por muito tempo ainda com vocês. Primeira coisa que vocês vão fazer é montar os gametas aí, né? Percebam que lá em cima, o primeiro indivíduo, o duplo heterozigoto, ele produziu 4 gametas diferentes. Só que ainda eu não estou. Olha só, memizão, pezão, emizão, pezinho, emizinho, pezão e emizinho, pezinho. Eu não sei quem que é dominante, quem que é recombinante, quem que é parental aí desses gametas, correto? Agora, o indivíduo duplo recessivo, ele só vai ter um único tipo de gameta, que é emizinho, pezinho. Primeira coisa que vocês vão fazer, gente, é os cruzamentos. Então, eu trouxe aqui, ó. Se você verificar nessa primeira coluna, todos eles vão ser o quê? Emizão, emizinho, pezão, pezinho. Vai lá para a segunda coluna, né? Emizão, emizinho, pezinho, pezinho. Vai para a terceira coluna. Mzinho, Mzinho, já mudou, ó. Mzinho, Mzinho. Pezão, pezinho. E a quarta e última coluna, Mzinho, Mzinho, pezinho, pezinho. Se você fizer os outros 12 cruzamentos, vocês vão verificar que toda coluna é igual. Correto? Então, a coluna 1 tem um único tipo de genótipo, a coluna 2 tem um único tipo de genótipo, a coluna 3 tem um único tipo de genótipo e a coluna 4 tem um único tipo de genótipo. E eles estão condicionando o quê? Os fenótipos. E aí, vamos imaginar o seguinte: você fez isso e aí te deram esta tabela de proporções. Perceba, olha só. Mzão, Mzinho, Pzão, Pzinho. Folhas verdes e frutos lisos. 38%. Mzinho, Mzinho, Pzinho, Pzinho. Folhas amarelas e frutos aveludados. 38%. Mzão, Pzinho, Pzinho. Eita, gente, desculpa, tem um erro aqui, galera. É Mzão, Mzinho, Pzinho, Pzinho. Beleza? Né? Mzão, Mzinho. Quem sabe faz ao vivo. Só um pouquinho aqui, ó. Vamos alterar esse indivíduo. Olha que beleza. Pronto. Perdão aí pela falha. É tanta letrinha que na hora de digitar você fica perdido aí. Né? Mzão, Mzinho, Pzinho, Pzinho. Folhas verdes e frutos aveludados. Perceberam que eu tive uma mistura aí? 12%. Mzinho, Mzinho, Pzão, Pzinho. Folhas amarelas e frutos lisos. 12%. Diante disso, você já percebe quem é quem. Quem que são os parentais? Quem são os recombinantes? Lembra? Parental é sempre quem tem mais. Então, os dois de cima são os fenótipos parentais e os dois de baixo, cada um com 12%, são os fenótipos chamados de recombinantes. Então, vamos reescrever então esse genótipo agora na figura do quê? De um alelo ligado, de um gene ligado. Então, o que eu vou ligar ali? Ó? Pega o primeiro, Mzão, Mzinho, Pzão, Pzinho. Ele vai ficar como? Mzão, Pzão, barra Mzinho, Pzinho. Nem continuo. Já descobri essa posição, onde de um lado ficam os dominantes, do outro lado ficam os recessivos, é a posição cis. Beleza? Olha só. Como os gametas Mzão, Pzão e Mzinho, Pzinho foram produzidos em maior frequência, conclui-se então que nesses indivíduos nós temos esse arranjo cis que nós acabamos de fazer juntos, né, no caderninho aí, ok? Mzão, Pzão, barra, né, é o símbolo de ligação entre alelos, Mzinho, Pzinho.
Vamos fazer agora uma outra possibilidade. E se agora eu tivesse o seguinte, né? Ê, professor cabeçudo, você esqueceu de arrumar um negócio aqui, gente. Olha só isso. Mzão, Mzinho. Oxe, nós. Acontece, acontece. É o sono. É o cansaço já. Galera, olha só. Mzão, Mzinho, Pzão, Pzinho. Folhas verdes e frutos lisos. Lá no primeiro exemplo, eles eram o quê? Parentais. Eles tinham 38%. Olha agora a quantidade que eles têm, 12%. Então, automaticamente, eu já sei que eles são o que agora? Nesse momento, eles são recombinantes. Mzinho, Mzinho, Pezinho, Pezinho. Folhas amarelas e frutos aveludados. 12% também. Ou seja, eles são recombinantes. Lembra disso? Mais uma vez falar para vocês, ó, fica claro. Os menores valores são as taxas de recombinação. Então, vamos aqui, ó. Mzão, Mzinho, Pezinho, Pezinho. Folhas verdes e frutos aveludados, né? E Mzinho, Mzinho, Pezão, Pezinho. Folhas amarelas e frutos lisos. Olha só que interessante isso, né? Lembrando que eu cruzei ele com quem? Que eu cruzei ele lá com o duplo homozigoto recessivo. Então, vamos reescrever. Vamos pegar aqui os dois parentais e vamos reescrever aqui para ver se que posição que é essa. Pega o primeiro. Então, o Mzão que liga com o Pzinho, barra, né? O outro que é Mzinho, Pzinho, que vem lá do duplo recessivo, eu não conto. Vou para a quarta linha aqui agora. Mzinho que liga com Pzão. Galera, chegamos então à resposta. Olha só. Um dominante e um recessivo de um lado, um dominante e um recessivo do outro lado. Posição? Trans. Muito bem, para quem falou trans, parabéns. Conseguiram entender bem essa ideia. Então, como os gametas Mzinho Pzão e Mzão Pzinho foram os que tiveram maior frequência, eu já sei que esse indivíduo, então, está num arranjo trans. Olha só, Mzão Pzinho barra Mzinho Pzão, galera. Ou seja, a barra indica genes ligados e um dominante e um recessivo de cada lado indica para mim a posição trans. Beleza? Ficou claro? Se não, manda dúvida. Cadê? Até agora, o segundo ano, ó, zero de dúvida. Espero, hein? Vão começar os simulados. E aí eu quero ver a reclamação depois, né? Ninguém tira dúvida nessas salas? Estou aguardando vocês, hein, segundão? Bora lá. E aí vem com essa parte que dá até o nome ao capítulo, que é a construção de mapas gênicos, mapas cromossômicos, mapas de genes ligados, né? O mapa de linkage. O mapa gênico é uma representação. Ele vai mostrar para vocês onde estão os cromossomos, perdão, onde estão os alelos nos cromossomos. E ele vai mostrar a distância desses alelos nesse cromossomo. Mais uma vez, imagina que esse lápis aqui seja um cromossomo. Então, a gente vai aprender a desenhar um mapa cromossômico e colocar os alelos com as suas respectivas mudanças neste cromossomo. Então, foi criada uma convenção que, a partir da porcentagem de permutações, é justamente essa porcentagem que o Morgan fez lá atrás, com seus trabalhos com a mosquinha, lá nos idos de 1900. Olha a quantidade de tempo que passou e olha o tanto que a genética tem se aprimorado. Então, essa porcentagem de permutações vai ser o número que fornece a distância. Se falar 5%, ou seja, eu tenho 5 unidades de recombinação. A minha distância é de 5. Se falar 15, a distância é de 15, correto? E aí, o que acontece? Olha um exemplo. Se a porcentagem de permutação entre dois genes é 1%, a distância entre eles será de uma unidade de recombinação. Ou Morganídeo, ou Centimorgan, todos esses nomes em homenagens ao Thomas Morgan, que foi o cara que realmente bateu o martelo sobre essa questão dos genes ligados. E aí, com base nessas porcentagens, a gente acaba construindo mapas gênicos. Né? Possivelmente, numa segunda prova discursiva, em algumas provas discursivas do segundo ano, eu peço para desenhar um mapa cromossômico a partir de uma tabela criada por mim, né? Uma tabela aleatória. E aí, eu tenho dois princípios básicos para poder construir esse mapa. O primeiro, eu tenho que imaginar que os genes estão dispostos linearmente, ou seja, eles vão ser encontrados em uma linha reta, né? É como se eu estivesse desenhando um traço aqui, e aí eu fosse colocar as posições e mostrar a distância desses alelos no cromossomo. E a permutação pode ocorrer, né, o princípio 2, em qualquer ponto, enquanto maior for a distância, maior a probabilidade de ocorrer permuta entre eles. Exemplo, A e B tem 1% e A e C tem 30%.
Quem tem mais chance de trocar fragmentos? O que tem a maior distância. Então, A e C terão a maior probabilidade. Olha só. Supondo, então, vamos fazer esse exercíciozinho sobre isso. E aí eu quero que vocês façam esse mapa mental, pode ser um mapa mental, esse mapa gênico do caderno para realmente aprender como fazer. Vocês podem até dar outros valores nessa tabela e tentar desenhar um mapa aleatoriamente. Supondo que os genes azão, bezão, cesão e desão estejam situados no mesmo cromossomo e permutam entre si com as frequências apresentadas na tabela abaixo, como seria o mapa cromossômico desses genes? Qual que é a tabela? É essa aqui. Então, eu não dei todas as frequências, né? Porque eu teria que ter A e B, A e C, A e D, A e E, B, né? B e C, B e D, B e E, e por aí sucessivamente. Né? Eu dei alguns valores e dei a frequência de permuta. A e B, 16%, B e C, 8%, A e D, 10%, D e C, 14%, B e D, 6%. Galera, fica a dica, prestem atenção. Primeira coisa, desenhe uma linha reta no caderno. Desenhou a linha, verifique nessa informação quem que apresenta a maior distância. Isso mesmo, A e B. Então, o que você coloca aí? Você imagina o seguinte, A e B vai ter entre eles 16%, 16 unidades de combinação. Né? E aí você começa a analisar as outras coisas que nós temos aí. Ó. Olha só, A e D, 10%, B e D, 6%. E aí você vai ter que descobrir onde intercalar. Não vai ser na ordem, galera. Não vai ser. Pode ser na ordem? A, B, C, D? Pode, mas pode ser B, A, C, D, B, D, C, A, C, D, B, enfim. Não existe uma ordem. Você tem que respeitar essa tabela. E o que eu fiz para vocês observarem? Eu fiz justamente como que ficaria este mapa a partir dessas informações e eu vou explicar aqui agora. Olha só. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Genes A e B, 16%. Seria a maior taxa de permutação dessa tabela. Então, eu coloquei aqui, ó, entre A e B, eu tenho 16%. Né? Entre B e C, eu tenho 8%, mas não coloco B e C ainda, porque o C poderia estar aqui entre, né? Nesse rolo aqui, ó, nesse meio. A e D, 10%. Né? Se A e B é 16 é a maior taxa, onde que vai estar o D? O D não pode estar depois do B. Se a permutação entre A e D é menor, o D tem que estar antes da letra B. São alelos aleatórios, galera. Não se preocupe com ordem de letras. Perceberam isso? Olha só. A e B tem 16 e A e D tem 10%. Então, o D não pode ser depois do B. Tem que ser, então, antes. Então, já montei. A primeira parte, ó. A e D, 10%, A e B, 16%. E aí ficou fácil. B e D, 6%. Você já tem o D aqui e o B. Risca 6%. D e C, 14%. Então, você já coloca, olha só. Não pode ser atrás do C, tem que ser para cá. Ó. D e C, 14%. Né? Aí eu posso perguntar qual é a distância então entre A e C? A distância entre A e C, eu vou somar aqui, ó, 16 mais 8. A distância entre A e C seria 24%. Esses dois alelos teriam maior probabilidade de serem o quê? Serem fragmentados, trocarem pedacinhos e então sofrerem o processo de permutação. Vejam com calma, interpretem essa tabela, interpretem esse par de cromossomos para nós entendermos, então, como é que funciona a construção de um mapa gênico, ok? Qualquer coisa, na apostila tem alguns exercícios que falam sobre isso, na internet tem alguns exercícios que falam sobre isso, é só pesquisar. Exercícios sobre construção de mapas cromossômicos, ok? Mas fiquem atentos, percebam, tentem fazer, mudem os valores e tentem fazer para ver se vocês conseguem, ok? Quem tentar fazer com valores, manda para mim também, que aí a gente faz junto, constrói junto esse mapa cromossômico. E para fechar, o que acontece? Né? Quando a gente faz o cruzamento entre dois genes dispostos linearmente, ou seja, genes ligados, nós temos que saber qual é a probabilidade de cada genótipo nessa progênie. Qual é a frequência de permutação que ocorre no cruzamento entre duplo heterozigotos e duplo recessivos.
nós já falamos de encontrar a posição, nós já falamos de... Perdão, tomar uma galera importante. Nós já falamos sobre a questão do que? A questão da montagem do mapa e agora a gente vai entender como que busca essa frequência de permutação. Vamos começar com a drosófila aqui. Ó. Drosófilas, né? O alelo Pzão condiciona o corpo cinza e o alelo Pzinho o corpo preto. Nós já vimos isso. O Vzão, asas normais, e o Vzinho, asas vestigiais. Então são dois fenótipos, cor e asa. Cor preta, cor cinza e cor preta, dominante e recessiva, respectivamente. Asa normal e asa vestigial, dominante e recessivo, respectivamente. Olha só, em um cruzamento Pzão, Vzão barra Pzinho, Vzinho, eu coloquei aqui, mas eu nem precisava colocar. Se você tem dois dominantes de um lado e dois recessivos do outro, isso é uma posição cis. Lembrem disso. Ele cruzou com o indivíduo Pzinho, Vzinho, Pzinho, Vzinho. Ou seja, ele pegou aqui uma mosca que era cinza com asas normais e cruzou com uma mosca preta de asas vestigiais. E aí ele te deu a distância entre os genes. Pzão e Vzão eu tenho uma distância de 17 unidades de recombinação. Qual que será a progenie, ou seja, os descendentes desse cruzamento, e quais serão as probabilidades? Galera, ele já te deu aí 17 unidades de recombinação. Ele já te deu o valor, significa que teve recombinação. Se teve 17, o que eu faço? Eu divido por 2. Tá? A gente vai falar sobre isso. Olha só, 17 unidades de recombinação é a taxa de permutação. E essa taxa significa o quê? A soma das classes fenotípicas recombinantes. Ou seja, o fenotípico que sofreu a recombinação são 2. Eu vou pegar e dividir 17 por 2. 17 por 2 vai dar 8,5%. Tá? Então, o que eu teria? Eu monto a tabela de gametas, né? Um indivíduo aqui, ó. Eita, nós. Um indivíduo Pzão, Vzão barra Pzinho, Vzinho, um indivíduo cinza com asa normal, que cruzou com o indivíduo preto de asa vestigial. Quais são os gametas? Pzão e Vzão e Pzão e Pzinho, Vzinho, que estão nos extremos, são os parentais. Os do meio aí, nesse caso, são os recombinantes. Ele já me deu o valor, galera, olha só. 17 dividido por 2, 8,5% para cada. Né? E aí, se eu pego 100 menos 17, o que eu vou ter? 83 dividido por 2, 41,5. Então, já consigo, a partir do valor da recombinação, descobrir o valor de todos os fenótipos possíveis. Nesse caso, então, eu teria o quê? 41,5% para cada parental e 8,5% para cada recombinante. Olha só, um outro exemplo aqui com a minha amiga drosófila. Agora no arranjo trans. Percebam lá, Pzão, Vzinho barra Pzinho, Vzão. Um dominante e um recessivo de cada lado. E ele te deu o valor da recombinação. O valor é 12%. Ou seja, se ele te deu 12 unidades, automaticamente você já sabe que é 12%. E 12% dividido por 2 vai dar... Cadê? 6%, galera, para cada um dos parentais ou recombinantes. 6% para cada um dos recombinantes. Então, olha só. Vamos analisar aqui. Pelos gametas, porque o duplo homozigoto recessivo só produz um único gameta, coitado, né? Pzinho, Vzinho. O que eu tenho que olhar mesmo são os gametas do indivíduo que seria ali o heterozigoto. Pzão, Vzinho e Pzinho, Vzão são os parentais, então eles têm que ter mais. Agora, Pzão, Vzão e Pzinho, Vzinho são os recombinantes. Então, 6 mais 6, 12%, sobra 88. E 88 dividido por 2 vai dar 44%. Viu como que é super simples encontrar essa taxa de recombinantes e parentais a partir da informação da quantidade de permutação que se teve? Tranquilo, né, gente? E para fechar, vamos lá na página 25, nas questões 6, lá, 6 e 9, vamos fazer elas rapidinho. 6. Um organismo homozigoto para os genes A, B, C e D, todos localizados em um mesmo cromossomo, é cruzado com outro que é homozigoto recessivo para os mesmos alelos. O reto cruzamento com duplo recessivo mostra os seguintes resultados. Letra A. Não ocorreu permuta entre os genes A e C. Lembra que eu disse? Quanto maior a distância, maior a taxa de permutação. Então, se não teve permuta de A e C estão grudados praticamente. Eles estão juntos aqui. Ó. Então, eu já sei que A e C estão na sequência.
e ocorreu 20% de permuta entre A e B e 30% entre A e D. Essa questão pede que você desenhe o mapa. Né? Lembra? Uma linha reta. Traça uma linha reta. Então, olha, A. O C não tem permutação. Então, o C está do lado do A. Ele fala entre o A e o B, 20%. Então, eu coloco o B mais na frente. E entre o A e o D, 30%. E ele pergunta, baseando os resultados, qual que é a sequência mais provável desses 4 genes do cromossomo a partir do gene A? ACBD ou pode ser o contrário também, DBCA, letra A. Beleza? E a questão 9 diz o seguinte: se em um mapa genético a distância entre os losses A e B é de 16 morganídeos, galera, já te dei 16 morganídeos, 16%. Lembra? A primeira coisa que eu faço quando eu tenho o valor total dos recombinantes, eu divido por 2. 16 por 2, então eu tenho 8%. Galera, automaticamente já vai me eliminar a letra A, porque a letra A não tem 8%, a letra B não tem 8%, a letra E não tem 8%. Sobra C e D, correto? Mas vamos analisar. Qual a frequência relativa dos gametas azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho produzidos pelo genótipo azão, bezão, barra, azinho, bezinho? Lembra? Barra indica genes ligados. Posição, dominante de um lado, recessivos do outro, posição cis. Então, azão, bezão e azinho, bezinho são gametas parentais, isso mesmo, são gametas parentais. Ou seja, eles têm a maior probabilidade. Então, o que acontece? É pela ordem, ó, azão, bezão tem quanto? 42. E azinho, bezinho tem 42. Logo, a resposta é a letra C. Por quê, professor? Galera, se são 16, dividido por 2 dá 8. 8 para cada um dos parentais. Com isso, nós fechamos essa parte de genes ligados. Até a próxima aula, então, de biologia aqui com o professor Samuel. Abraços.